Eu sou Ana Ruth Starepravo, autora do material de matemática do programa Educa Juntos, e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar o jogo Borboleta, que é o elemento disparador de uma das sequências didáticas do volume 4 dos cadernos de atividade, tanto na versão professor quanto estudante. Esse que é um jogo de baralho, mais um dos jogos que são apresentados em alguma das obras da Constance Camus. Ele é um jogo através do qual as crianças poderão agir sobre os números de forma aditiva e construir uma rede de relações numéricas, o que é muito mais rico para o desenvolvimento do pensamento matemático, aritmético, né, das crianças, do que simplesmente decorar fatos numéricos. Enquanto nos clássicos exercícios escolares as crianças são levadas a memorizar fatos numéricos ou também a decompor os números em ordens e classes, nesse jogo elas exploram muitas possibilidades de composição e decomposição numérica. E além disso, vão fazer num contexto lúdico que estará aberto a muitos possíveis, que é justamente o que acontece nesse jogo. As crianças têm diferentes possibilidades de obter um mesmo total. É um jogo disputado por duas crianças, cada uma delas recebe 3 cartas e 7 cartas são colocadas abertas no centro da mesa. Então, cada jogador, na sua vez, deve procurar obter com as cartas da mesa o mesmo total das cartas que ela recebeu no início. Então, vamos ver aqui, por exemplo, né? O Igor, ele tem um 10, um 7 e o As que vale 1, portanto, ele tem 18 pontos. Então, ele vai procurar na mesa diferentes conjuntos de cartas que possa somar também os 18 pontos, né? Então, aqui, por exemplo, ele poderia pegar um 5, um As, um 6 e um 6. Esse seria um conjunto de cartas, né, que ele poderia pegar. Mas ele também poderia pegar, ao invés daquele conjunto, um outro, por exemplo, que fosse formado por 2 cartas com o número 2, uma carta com o número 8 e uma com o número 6. Ou ainda um 5, um 2, um 1, um 8 e um 2. Ele só não pode usar uma mesma carta em diferentes conjuntos, mas é possível, por exemplo, pegar 2 conjuntos, como a gente vai ver agora com as cartas da Joana. Como a Joana tem uma soma menor do que a do Igor, ela também tem a possibilidade de pegar 2 conjuntos. Então, o Igor já teria separado as cartas que ele escolheu, né, o conjunto que ele escolheu um conjunto formado por 5 cartas. Essas cartas que ele usou são repostas com aquelas do monte, para que a Joana agora tenha também um conjunto de 7 cartas, para buscar aquelas que somam também 12, que é a sua pontuação total. Então, uma das possibilidades seria ela pegar um 5, um As e um 6, né? Lembrando que o As vale 1. Mas ela poderia também fazer de outra forma, ela poderia pegar 2 cartas com o número 6, e nesse caso ela teria a possibilidade de pegar mais um conjunto, que seria pegar as cartas 4, 3 e 5, porque também somam 12. Ela só não pode usar uma mesma carta para compor 2 conjuntos diferentes. E ainda havia uma outra possibilidade, que ainda é um conjunto formado por 6 mais 6, e o outro seria formado por 4 mais 3, e mais o As, né, que vale 1, e mais 4. E nesse caso, ela tiraria 6 cartas da mesa, ficando com apenas uma. Como no jogo vence quem ao final capturou mais cartas durante a partida, então essa seria a melhor opção para a Joana. E aí também, né, ao longo da sequência, a gente vai oferecendo sugestões de como discutir com as crianças as possibilidades de cálculo e também como escolher essas cartas, como usar cálculos que as crianças já conhecem de memória para fazer outros cálculos, né, cujo resultado ela não dispõe ainda de memória. E como todas as outras sequências, também são apresentados problemas e atividades no caderno do estudante. Nessa sequência didática, nós oferecemos uma proposta de produção escrita para que a criança registre como foi sua experiência com o jogo. Em geral, nas outras sequências, isso sempre é feito de forma oral.
Nessa sequência, embora também seja feita essa avaliação oralmente, se propõe que a criança escreva, né, produza uma escrita, então, na qual ela aborde os seguintes itens. Então, que ela lembre de colocar o nome do jogo e o material que ela utilizou, como que ela conheceu o jogo, com quem jogou, quem que venceu a partida, o que ela achou da experiência que teve com ele e o que aprendeu com esse jogo. Então, também é uma oportunidade da criança aqui pensar, refletir sobre essa experiência, porque a linguagem escrita ela é diferente da linguagem falada, então exige uma reflexão maior, um cuidado né, em recuperar de memória esses itens que vão deixar esse texto mais completo. E também são propostos problemas que envolvem situações típicas do jogo. Então, por exemplo, aqui a gente põe uma situação em que o Francisco tem as cartas 8, 5 e 3, né? Portanto, aqui ele tem um total de 16. E se apresentam as cartas que estavam sobre a mesa, pedindo que a criança mostre 3 formas diferentes de se obter esse mesmo total, né? De se obter o 16. E depois também se questiona se há alguma possibilidade de usar todas as cartas. Então é importante trabalhar com esses problemas, porque durante o jogo, por exemplo, a criança pode olhar apenas para um conjunto e ela já está satisfeita com isso, porque né, no momento da ação ali, ela nem sempre pensa em observar se haveria outras possibilidades. Então, por meio dos problemas, a gente direciona esse olhar da criança, né, para essas diferentes possibilidades e, portanto, ela vai ter oportunidade de construir ainda, né, ampliar essa rede numérica que já é estimulada aí durante o jogo. Esse aqui é um exemplo de um problema no qual o raciocínio é inverso, né, do que aquele que ela realiza durante o jogo. Em vez de buscar no centro da mesa cartas cuja soma seja a mesma das suas cartas da mão, aqui a gente mostra um conjunto de cartas que a criança pegou do centro da mesa e aí se pede que mostre quais as cartas que a criança tinha. Então, sempre há mais de uma possibilidade, né? O que se trata aqui é de conseguir uma soma, né, fazer uma adição de 3 parcelas, cujo resultado seja o mesmo dessa adição de 4 parcelas. E aqui a gente propõe ainda uma possível variação, né, a partir de um problema, quando uma das crianças tem um total 9 e ao observar que ela não consegue obter esse mesmo total com as cartas da mesa, ela apresenta a ideia de se utilizar a subtração. Então, aí é proposto uma análise, né? Como que ela poderia, então, obter o 9, o total 9, se a subtração fosse também possível aqui, né? Fosse uma opção. Então, por exemplo, aqui ela poderia usar as cartas 6 e 5, né? Então, subtrair 5 do 6, o resultado seria 1, e aí ela poderia, então, pegar o 10 e subtrair esse 1. Então, não será uma subtração direta, né? Mas ela vai subtrair de uma das cartas o valor obtido já também com a subtração de outras duas. E isso também aí poderia ser feito, soma-se 2 cartas e subtrai esse resultado de outra, então começa a abrir ainda mais possibilidades de realização de cálculos. Então, a partir desse jogo, as crianças desenvolvem muito cálculo mental e tem essa questão de ver que um mesmo problema pode ser resolvido de diferentes formas, o que é muito propício para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. E, finalmente, nós apresentamos aqui uma atividade complementar, que é aquela categoria de atividades que estão relacionadas ao conjunto de atividades propostas a partir do elemento disparador, mas que elas em si não estão diretamente vinculadas àquele contexto. Então, aqui a gente apresenta adições e a criança deve completar as parcelas que faltam para se obter o resultado já registrado. Inclusive, a sugestão aqui é que elas usem a calculadora aqui pode ser uma ferramenta que vai ajudá-las, mas não vai dar resposta diretamente para elas. E, finalmente, como em todas as sequências, nós apresentamos aqui as referências, a partir das quais você poderá ampliar aí o seu conhecimento a respeito dos objetos de conhecimento explorados aí nessa sequência, e também encontrar aí novas sugestões e possibilidades de exploração
desses objetos de conhecimento nas suas aulas de matemática. É isso, gente. Um abraço grande, então, e até o próximo vídeo.